Hora da história. Hora da história. Uma passageira clandestina e gigantes rivais. Na manhã seguinte, a nave já cortava o espaço rumo a Titã. Frank, Kong, Júpiter e Rex recontavam os suprimentos e revisavam seus planos, a ausência de Ana criando um silêncio incomum na espaçosa cabine. Cada um, à sua maneira, sentia falta de sua inteligência afiada e de seu espírito vibrante. Horas depois, já na superfície rochosa de Titã, uma fogueira crepitava, lançando sombras dançantes sobre seus rostos gigantes. Eles discutiam a melhor abordagem para o labirinto colossal à frente, suas vozes graves ecoando na atmosfera densa. Precisamos ser cautelosos, ponderou Frank, seu olhar percorrendo as imponentes paredes de pedra. Não sabemos o que nos espera lá dentro. E aqueles relatos de outros seres gigantes neste planeta? Kong coçou o queixo peludo, sua expressão pensativa. Precisamos evitá-los a todo custo, pelo menos por enquanto. De repente, um movimento estranho na bolsa de Frank chamou a atenção de Júpiter. A sacola de couro, agora proporcional ao seu tamanho gigantesco, balançava e se agitava de forma suspeita. Frank, alertou Júpiter, apontando para a bolsa com um dedo do tamanho de um tronco de árvore. Sua bolsa está se mexendo. Frank franziu o senho, confuso. Ele pegou a bolsa com cuidado, sentindo algo se remexer lá dentro. Com um olhar de apreensão compartilhado pelos outros, ele abriu a abertura. Um pequeno vulto azul emergiu, seguido por uma Ana irritada, seus braços cruzados sobre o peito e um olhar furioso em seus olhos castanhos. O choque foi palpável. Os 4 gigantes recuaram, suas expressões misturando surpresa e pavor. Ana, exclamou Frank, sua voz um trovão abafado. O que você está fazendo aqui? É perigoso demais. Perigoso? Repetiu Ana, sua voz aguda soando surpreendentemente alta no silêncio. Vocês acharam que eu ia ficar sentada em casa enquanto vocês se divertiam em uma aventura? Eu sou tão capaz quanto qualquer um de vocês. As tentativas de Frank, Kong e Júpiter de explicar os perigos de Titã para alguém do seu tamanho foram recebidas com um resmungou e um revirar de olhos. Ana estava irredutível, sua teimosia de arara teimosa em plena exibição. Rex, geralmente o mais reservado, suspirou pesadamente, um som que se assemelhava ao vento uivando em um cânion. Não temos tempo para discutir isso agora, disse Rex, sua voz grave e carregada de preocupação. Se outros gigantes nos virem com você, as coisas podem ficar complicadas. A realidade da situação atingiu os 4 companheiros. Ana, teimosamente determinada, estava ali. Escondê-la seria a única opção para evitar potenciais conflitos com outros habitantes gigantes de Titã. Teremos que mantê-la escondida, decidiu Kong, olhando para Ana com uma mistura de exasperação e carinho. Ninguém pode saber que temos uma passageira clandestina do tamanho normal conosco. A tarefa de proteger Ana em um mundo de proporções colossais seria um desafio ainda maior do que os enigmas e mistérios que os aguardavam no labirinto de Titã. A aventura, que já era perigosa, agora carregava o peso adicional de manter sua amada rainha em segurança, escondida dos olhares curiosos e potencialmente hostis dos outros gigantes. A busca pelo grifo e um susto molhado. O sol de Titã lançava sombras alongadas sobre o labirinto de pedra quando o dia seguinte amanheceu. A prioridade era clara: garantir a segurança de Ana. Com relutância, ela concordou em permanecer dentro da bolsa de Frank, compreendendo, mesmo que a contragosto, os perigos de ser vista em seu tamanho normal naquele mundo de colossos.
Fique aí dentro e não faça barulho, instruiu Frank, sua voz grave e agora suave enquanto ajustava a bolsa em suas costas gigantescas. Só saia quando dissermos que é seguro. A missão do dia era encontrar um grifo albino, uma criatura lendária que, segundo os mapas antigos que Kong havia traduzido, guardava uma importante pista para desvendar um dos enigmas do labirinto. Mantendo seu tamanho colossal, o quarteto avançou pelos corredores de pedra, seus passos fazendo tremer o chão. Anna, dentro da bolsa, sentia-se como uma ervilha em uma caixa de sapatos, o movimento constante a deixando enjoada. Depois de horas de caminhada, eles chegaram a uma área mais aberta, onde um pilar de pedra maciço se erguia solitário. Frank encostou sua bolsa na base do pilar enquanto Kong e Júpiter examinavam inscrições nas paredes e Rex farejava o chão em busca de vestígios do grifo. A necessidade apertou Anna de forma implacável. A espera dentro da bolsa estava se tornando insuportável. Em um momento de descuido dos gigantes absortos em seus enigmas, ela abriu discretamente a bolsa e esgueirou-se para trás de uma moita alta e densa, aliviada em finalmente poder se livrar da urgência. No mesmo instante, um grito agudo cortou o ar. Frank, Kong e Rex ergueram suas cabeças gigantescas, alarmados. O grito vinha da direção da moita onde Anna havia se escondido. Um vulto branco e majestoso emergiu da vegetação, o grifo albino. Seus olhos dourados brilhavam intensamente enquanto encarava a pequena figura de Anna. A criatura soltou um grasnido alto e abriu suas asas imponentes, preparando-se para o voo. Frank agiu por instinto. Em um movimento rápido para seu tamanho, ele agarrou Anna delicadamente com uma de suas mãos gigantescas, elevando-a no ar. O grifo, por sua vez, alçou voo em direção ao gigante, suas garras afiadas à mostra. O que se seguiu surpreendeu a todos. Em vez de atacar, o grifo começou a dar voltas ao redor de Frank e Anna, emitindo sons que, para os ouvidos dos gigantes, soavam quase como risadas. Outros 2 grifos albinos surgiram, juntando-se à brincadeira aérea, voando em círculos e fazendo acrobacias no céu. Frank, segurando Anna em sua mão como um pequeno pássaro, não pôde deixar de rir da situação. A tensão do momento se dissipou, substituída por uma sensação de alívio e até mesmo diversão. Parece que eles só queriam brincar, comentou Kong, observando os grifos com um sorriso em seu rosto simiesco gigante. Júpiter gargalhou, sua voz ecoando pela planície. Imagine só, toda essa preocupação por nada. E tudo porque alguém não aguentava mais esperar para ir ao banheiro. Ele lançou um olhar divertido para Anna na mão de Frank. Anna, ainda um pouco assustada, mas aliviada por não ter sido atacada, corou levemente. Frank a colocou gentilmente no chão, e ela cruzou os braços, fingindo indignação. Não tinha graça nenhuma, eu poderia ter me machucado. Rex se aproximou, sua grande cabeça inclinada para observar Anna. Um som grave saiu de sua garganta, que os outros interpretaram como uma risada silenciosa. A aventura em Titã acabava de ganhar um toque inesperado de humor e a certeza de que nem todas as criaturas gigantes eram hostis. No entanto, a necessidade de manter Anna escondida ainda era crucial, enquanto eles continuavam sua busca pelos enigmas do labirinto, agora com a companhia inesperada de grifos albinos brincalhões. O raro cristal vermelho e a caverna inundada. Com os grifos albinos voando furiosamente acima deles, o grupo seguiu em direção a uma entrada escura e cavernosa indicada nos mapas. A placa de pedra entalhada acima da abertura continha um enigma que Kong decifrou com um brilho nos olhos. O rubi da profundidade reside onde as lágrimas da montanha encontram o abraço da terra. Parados na entrada da caverna, a escuridão engolfando o interior, um ar frio e úmido emanava das profundezas. Mesmo em seus tamanhos gigantescos,
Uma ponta de apreensão pairou sobre Frank, Kong, Júpiter e Rex. Ana, espiando hesitante da bolsa de Frank, sentia um calafrio percorrer suas penas. Munidos de lanternas gigantescas presas a capacetes igualmente grandes, eles adentraram a caverna. O que encontraram no interior dissipou grande parte do medo inicial. As paredes rochosas eram incrustadas por veios de esmeraldas de todas as tonalidades imagináveis, cintilando sob a luz de suas lanternas e criando um espetáculo de cores vibrantes. A beleza inesperada da caverna a tornava menos ameaçadora. Um rio caudaloso serpenteava pelo chão, suas águas cristalinas refletindo o brilho das gemas. Caminhando com cuidado pelas margens do rio, tentando não perturbar a delicada beleza ao seu redor, Kong tropeçou em uma pedra solta no chão. Um som de clique ecoou pela caverna, e no instante seguinte, um filete de água começou a jorrar de pequenas aberturas nas paredes próximas ao rio. Impressão minha ou a água está subindo? Perguntou Júpiter, sua voz carregada de crescente alarme enquanto observava o nível do rio aumentar rapidamente. O desespero foi imediato. A beleza da caverna se transformou em uma armadilha potencial. Eles precisavam encontrar uma saída, e rápido. A água subia com uma velocidade surpreendente, engolindo as margens e começando a inundar o caminho por onde haviam entrado. Por aqui, gritou Rex, farejando o ar úmido e correndo em direção a um túnel lateral que não haviam notado antes. Os outros o seguiram, a água já lambendo seus tornozelos gigantes. O túnel os levou por um caminho sinuoso e apertado, forçando-os a se curvarem apesar de seu tamanho. Finalmente, chegaram a uma câmara maior. No centro, em um pedestal de pedra, pulsava uma luz vermelha intensa, o raro cristal que procuravam. Com a água da caverna principal ainda subindo, não havia tempo a perder. Frank pegou o cristal com cuidado, seu tamanho permitindo que o manuseasse sem dificuldade. Assim que o cristal estava em sua posse, o fluxo de água na câmara principal começou a diminuir tão repentinamente quanto havia começado. Sem questionar a estranha mudança, o grupo rapidamente retornou pelo túnel, a água agora recuando e revelando o caminho de volta. Ao saírem da caverna inundada, ofegantes mais bem-sucedidos, os grifos albinos os receberam com grasnidos curiosos. Com o raro cristal vermelho em mãos, o próximo desafio em Titã os aguardava, a experiência da caverna inundada servindo como um lembrete de que a beleza e o perigo podiam coexistir naquele planeta enigmático. Ana, aliviada por estar sã e salva na bolsa de Frank, sabia que essa aventura estava longe de terminar. Construindo um barco e a queda d'água estelar. O brilho avermelhado do cristal pulsava suavemente na mão de Frank enquanto o grupo contemplava o próximo obstáculo, um rio caudaloso que cortava a paisagem, aparentemente sem pontes à vista. O mapa indicava que a próxima pista se encontrava do outro lado. Precisaremos construir algo para atravessar, declarou Ana, espiando da bolsa de Frank com um olhar analítico para as margens. A ideia de construir um barco em tamanho gigante parecia um desafio considerável, mas com a engenhosidade de Kong e a força de Frank e Rex, logo puseram mãos à obra. Utilizando grandes troncos de árvores petrificadas encontradas ali perto e cipós resistentes como cordas, eles construíram uma jangada robusta o suficiente para suportar seus pesos colossais. A travessia do rio se mostrou mais turbulenta do que esperavam. Correntes fortes tentavam arrastar a jangada rio abaixo, exigindo esforço coordenado para manter o curso. Em um determinado momento, a corrente se intensificou, levando-os inesperadamente para a beira de uma cachoeira colossal. "Cuidado!" gritou Frank, tentando desesperadamente controlar a jangada. Não houve tempo suficiente para manobrar. A jangada despencou pela borda, os gigantes caindo em meio ao rugido ensurdecedor da água.
Por sorte, a queda para uma piscina natural abaixo foi profunda o suficiente para amortecer o impacto. Atordoados, mas ilesos, emergiram da água, a jangada estilhaçada em pedaços. Não houve tempo suficiente para manobrar. A jangada despencou pela borda, os gigantes caindo em meio ao rugido ensurdecedor da água. Por sorte, a queda para uma piscina natural abaixo foi profunda o suficiente para amortecer o impacto. Atordoados, mas ilesos, emergiram da água, a jangada estilhaçada em pedaços. Os 4 gigantes trocaram olhares preocupados sobre a pequena figura adormecida. A fragilidade de Ana em comparação com o perigo do planeta era uma lembrança constante. Precisamos redobrar a atenção, sussurrou Frank, sua voz grave e carregada de preocupação. Não podemos deixá-la em perigo. Ela está segura conosco, respondeu Kong, acariciando suavemente as penas azuis de Ana com um dedo gigante. Mas precisamos encontrar uma maneira de protegê-la melhor. Enquanto as chamas da fogueira crepitavam e a cachoeira rugia sua canção de ninar, os 4 companheiros velavam o sono tranquilo de sua rainha, a pequena arara azul que, com sua coragem e espírito aventureiro, os havia seguido até os confins de Titã. A jornada estava longe de terminar, e a responsabilidade de protegê-la pesava em seus corações gigantes.